O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Boa noite, irmãos. Bem, ontem nós líamos no quarto domingo da Páscoa o Evangelho do Bom Pastor, um trecho do capítulo 10, e ao longo desses dias nós vamos de novo ler todo o capítulo 10, e hoje nós nos encontramos nos primeiros versículos. Mas recordando o trecho que nós lemos ontem fazia menção, Jesus dizia que existem outras ovelhas que não são do seu redil. Mas que ovelhas são essas? E aí nós precisamos recordar que Jesus estava pregando na Judeia para os judeus, aonde os mercenários, aonde os ladrões eram os chefes dos judeus. E quem eram essas outras ovelhas? Os pagãos. Ou seja, no redil de Cristo não tem só os judeus, aqueles a quem os profetas anunciaram a promessa de salvação, mas no redil de Cristo se contempla todos os homens, judeus, pagãos, filhos da herança, mas também aqueles que receberam a herança devido à renúncia dos judeus da promessa. E é interessante a abertura que Cristo faz aos pagãos, porque hoje na primeira leitura nós vemos também que Pedro é chamado para resolver um problema que acontece no meio dos judeus, aqueles que comiam carnes paganizadas, oferecidas aos ídolos. E Pedro então vai acolher na comunidade cristã aqueles que estavam vindo do paganismo. Por que isso é importante para nós? Porque, como nosso Senhor disse ontem, deve haver um só pastor e deve haver um só rebanho. Então, para nós, irmãos, é causa de muita tristeza quando nós vemos que os cristãos estão divididos. Cristo só pensou em um rebanho, e essa divisão do rebanho de Cristo, devido à nossa humanidade e devido ao nosso pecado, isso é um grave prejuízo para o corpo de Cristo, e é um grave prejuízo para a fé. E é por isso que nós não podemos deixar de rezar para que os cristãos voltem à unidade, porque realmente
a divisão que existe entre nós é um prejuízo para Cristo, não para nós, mas para Ele, porque Ele alargou o coração dele na cruz para que todos os homens pudessem estar à sombra da cruz. E é justamente isso que nós escutamos hoje. Cristo se tornou a única fonte de salvação. Ninguém mais pode se salvar senão por Cristo. É claro, dizer isso hoje parece muito escandaloso, até porque nós temos muitas pessoas nas nossas famílias que não são católicos, ou nem são cristãos, e aí nós poderíamos nos perguntar: padre, mas então os meus familiares estão perdidos, e aqueles que não conhecem a Cristo estão perdidos? Isso você tem que resolver com o nosso Senhor. Uma coisa é certa: ninguém pode se salvar senão por Cristo. Ele diz: o único meio para entrar nas verdes pastagens é entrar por Ele. Só quem entra em Cristo pode ser salvo. Vocês imaginem, irmãos, nosso Senhor ofereceu na cruz um sacrifício que irrigou toda a humanidade com a sua cruz, todos os homens, de todos os tempos, de todos os lugares. E por que a salvação dele foi universal? Para que todos os homens encontrassem nele o caminho de salvação. É isso que nós rezamos na Santa Missa todas as vezes: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Quando nós escutamos isso do sacerdote, nós estamos renovando que só nele há salvação. Primeiro, todos os nossos sacrifícios não valem de nada, é o dele que nos salva, por Cristo, é o único sacrifício salvador. Mas nós nos unimos, as nossas labutas, os nossos sacrifícios, nós unimos com Ele. E se nós fazemos a nossa vida unido a Ele, com Ele, todo o nosso esforço se transforma em redentor. Ou seja, o seu desejo de poder ser melhor, de combater os teus pecados, de suportar os sofrimentos, de crescer nas virtudes, se você faz tudo isso com Ele, isso se torna redentor. Mas se você faz só por vaidade: olha como eu agora consegui superar isto, olha como agora eu estou melhor, olha como agora eu rezo. Se você faz só por você, eu digo que está valendo de nada, viu? Então, unir com Ele aquilo que nós fazemos, e depois, se nós estamos imersos nele, ou seja, se a nossa única finalidade é estar com Ele. Por que você reza? Para estar com Ele. Por que você é caridoso? Para estar com Ele. Por que você procura melhorar na vida? Para estar com Ele, nele. Aqui está, irmãos, Ele é a única porta, e nós devemos nos esforçar para passar por esta porta, porque nesta porta tem a verdade, nessa porta tem a vida, nesta porta tem a eternidade. Então pensamos hoje que nosso Senhor nos ajude a passar por Ele.